E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, como vocês estão? Hoje eu vou te contar um pouco de como eu saí de 600 na redação para 980, né? Então eu vou te dar algumas dicas, alguns macetes, formas de estudo que podem impulsionar, né, sua nota e que podem te ajudar mesmo a ter um melhor desempenho, um melhor rendimento na redação, em especial a redação do Enem. Mas antes de a gente começar o vídeo, não deixe de se inscrever no canal, curte, comenta, compartilha. Mas antes, não deixe de se inscrever no canal, curte, comenta, compartilhe o vídeo com os amigos, porque isso me ajuda bastante. E tá saindo vídeo novo todo dia aqui no canal, às 19 horas. Let's bora! Bom galera, então vamos lá. É engraçado porque tipo, eu pensei em um roteiro aqui pra falar com vocês no vídeo, mas passou uma história na minha cabeça aqui agora, né, de tudo que eu vivi com a redação em si, porque eu nunca tive uma experiência muito boa com a redação, eu sempre tive muita dificuldade. Eu sempre fui um aluno, principalmente na escola, que já fui para final, por exemplo, não fui para recuperação, mas sabe aquela prova que é antes da recuperação, né? Então eu já fui, precisando de pouco ponto, mas já fui em redação, porque eu tinha muita dificuldade não só em produzir o texto em si, mas de passar as ideias da minha mente para o papel. Eu tinha muito problema com isso. Eu também não tinha muito hábito de leitura, então eu tinha dificuldade com vocabulário. Eu sempre ficava repetindo a mesma palavra toda hora. Eu era pobre de vocabulário, né? Eu não tinha muita noção também de recurso coesivo, de conectivo, estrutura de cada parágrafo. Eu tinha muita dificuldade com tudo isso, e por mais que o professor, né, eu digo mais isso em relação no tempo de escola, o professor explicasse tudo, né, de como que era, de como tinha que ser, de como tinha que estruturar, eu tinha muita dificuldade de colocar isso em prática, né? E às vezes eu me sentia muito mal com isso, porque eu via meus colegas, né, todo mundo na sala também tirando boas notas, e entendendo o assunto, e eu não entendia. Eu tinha uma dificuldade, e por muito tempo eu achei que isso era, tipo assim, eu não mudaria isso na minha vida, eu ia ter essa dificuldade em redação pro resto da vida. E quando eu saí da escola e comecei a estudar sozinho em casa, né, como vocês sabem, eu estudei sozinho, eu não fiz cursinho presencial nem nada do tipo, não passei de cara também na faculdade, então eu comecei a estudar em casa sozinho. E no início foi difícil porque eu não tinha nenhum professor, não tinha ninguém para poder me orientar, então eu estudei redação de uma maneira muito perdida, muito dispersa, e demorou um pouco, demorou em torno de uns 2, 3 anos para eu encontrar um professor particular, mas não era aquele professor particular de vir aqui em casa e tudo, mas era só para eu enviar minha redação e ele corrigir e me devolver, né, a minha redação corrigida. Era pelo celular mesmo, eu enviava minha redação, ele mandava o tema com o texto motivador, né? Então eu fazia a minha redação, mandava e depois ele devolvia, né, a professora devolvia a redação corrigida com os apontamentos. Foi assim que eu aprendi redação, e eu percebo que no fundo o ponto de partida assim que fez eu virar a chavinha e melhorar em redação foi a prática, foi o exercício, fazer redação toda semana, né? Então eu achava muito que era só ter a teoria. Eu pensava dessa forma, né, antes. Bastava ter a teoria, ter a noção de como que era que tinha que ser feito, que dava certo. E eu via que na prática não dava, né, porque minhas notas eram sempre baixas. Eu sempre tirava 600, 680. Meu histórico também no Enem não nega. Sempre tive muita dificuldade em redação, nunca consegui tirar mais de 700 por um tempo, né? Eu sempre tive muita dificuldade mesmo por conta disso. E foi isso, na prática eu fui aprendendo com os meus erros. Então, por mais que a ideia do vídeo seja falar, né, de como eu sair de 600 para 900, eu quero que você tenha noção de que é um processo árduo, não é do dia para a noite, não tem uma fórmula mágica que eu vou te falar aqui, ó, faça isso que vai dar certo, né? Que amanhã você já vai estar tirando 900. Não, eu acho que primeiro você tem que entender que é um passo de cada vez, principalmente se tratando da redação, né, a redação do Enem. E a partir disso, tendo essa mentalidade, tendo essa consciência de colocar o pé no freio, de ir com calma, que vai dar tudo certo daqui em diante, né? Bom, depois disso, vamos lá, né? Vamos para as dicas. Eu acredito que se você adiciona essas dicas no seu processo de preparação para a redação, vai ser muito mais prático, muito mais tranquilo para você também estudar a redação, entender a redação e, querendo ou não, né, consequentemente, se dar bem no decorrer de todo esse processo, quando você estiver produzindo seus textos. Mas vamos lá. Eu vejo que a primeira dica como eu posso dizer, ter uma noção da estrutura, né? Não, da estrutura não, da competência. Vamos lá. A redação do Enem tem 5 competências.
Eu ia falar primeiro da estrutura, mas eu vejo que primeiro você tem que ter noção da competência, porque isso é muito importante. A redação da Enem tem 5 competências, né? 1, 2, 3, 4, 5. A primeira é mais relacionada à ortografia, a como você organiza suas ideias, né? Questão de vocabulário, de imagem, de espaçamento, né? Pontuação, crase, uso da vírgula. Então, é muito importante que você tenha uma boa noção disso, mas para você melhorar na competência 1, é só com treino, é só com prática, com exercício. Não tem segredo. Você tem que fazer redação, você tem que fazer texto, porque só assim você vai melhorar e vai ganhar uma boa noção da competência 1. Certo? É isso. É treino, é prática. Competência 2 agora. A competência 2 está relacionada com a estrutura. A estrutura, né, a tipologia textual do Enem, da redação do Enem, é a tipologia dissertativa, argumentativa. Então, além de você falar do tema, você também tem que argumentar. Você tem que trazer seu posicionamento crítico, você tem que explicar o tema, você tem que defender o que você pensa a respeito do tema. Eu vejo que muita gente fica presa no modelo pronto. Eu ainda vou falar do modelo pronto aqui no vídeo, mas eu vejo que muita gente fica presa no modelo pronto, acha que o modelo pronto já é uma garantia. Pelo contrário, não é uma garantia, é um suporte, é um auxílio. Mas você tem que ter em mente que a argumentação é essencial e o corretor lê a sua redação focando em especial, né, especificamente nisso, em como você argumenta e como você explica o tema para ele. Então é muito importante que você dê uma atenção nisso e estruture a sua redação dessa forma, como introdução, D1, D2 e conclusão. Introdução, onde você inicia, né, citando o tema da redação, onde você coloca a tese, seu projeto de texto. O D1 e o D2, né, que é o desenvolvimento, que é onde você vai falar sobre o tema em si, você vai argumentar, é nesse momento onde você argumenta e vai trazer repertório sociocultural, alusão, né, para poder relacionar com o tema. E por fim, a conclusão, que você tem que seguir aquelas 5 regras, né, de que o agente social, quem vai resolver o problema, a ação, o que vai ser feito, o modo e o meio, como isso vai ser feito, né, a finalidade, como isso vai ser feito, né, qual é o intuito disso, na verdade, e o detalhamento, que é a mesma coisa da argumentação. Só que o detalhamento é onde você vai detalhar a sua proposta de intervenção, a solução que você traz na conclusão. Então a competência 2 diz respeito a isso. Na verdade, a competência 2 está relacionada com estrutura, né? Eu ia falar depois da estrutura, mas é basicamente isso. Está dentro da competência 2, então elas se relacionam. É isso, é ter a noção da estrutura. Porque quando você tem a noção da estrutura, fica muito mais fácil de você fazer a redação também tendo a noção do esqueleto, né? Porque eu vejo que muita gente, às vezes, faz uma introdução de 10 linhas e pega um desenvolvimento de 5 linhas. Não tem sentido nenhum. Até porque a função da introdução é só de citar, né? Mencionar o tema e o projeto de texto. E do desenvolvimento é de argumentar. Então por que você vai colocar mais linhas na introdução e menos de desenvolvimento? Não tem lógica, não tem sentido nenhum. É o oposto. Mais linhas de desenvolvimento e menos linhas na introdução. Conclusão, meio termo. Nem muito, nem pouco. Então a média de, mais ou menos, vamos lá, de 4 a 6 linhas para a introdução. Desenvolvimento em torno de 7 a 9 linhas. E a conclusão de 6 a 8 linhas. Nessa média. Não tem uma quantidade específica, né, única. Mas está entre essa faixa, eu acho que já é o ideal, e fica um texto proporcional para você estruturar e fazer a sua redação. A competência 3 diz respeito também à argumentação, bem semelhante também com a competência 2, mas também traz essa ideia da área do conhecimento, onde você vai relacionar com repertório sociocultural, com alusão, sempre relacionando com o tema para enriquecer o seu texto. Bem semelhante também com a ideia do vocabulário. Você tem que enriquecer seu texto por meio de repertório, de alusões específicas, né, ou coringas também, que é o que eu prefiro, particularmente. Na competência 4, diz respeito a recurso coesivo, a conectivo, como você relaciona parágrafos distintos, né, como você liga para as ideias não ficarem soltas no seu texto. E a conclusão foi isso que eu falei, né, você atender, seguir essas 5 regras. Então, quando você estuda a base, o pilar da redação, fica muito mais claro de você estudar, de você fazer a redação, na verdade, de uma maneira muito mais consciente, né? É uma maneira muito mais ativa de produzir texto, porque você sabe a base, você sabe o que tem que ser feito, né? É o essencial mesmo, para poder, a partir daí, você seguir o seu raciocínio. Então, eu anotei mesmo no papel, eu anotei essas competências e toda a redação que eu fazia era em cima disso, né? Em cima das competências, eu estava seguindo as competências da forma correta, porque é até lógico isso. Quando você tenta chegar o mais perto possível, o mais compatível possível com aquela competência, quando você está fazendo seu texto, fica muito mais fácil de você chegar perto dos mais de 900, né? E foi exatamente isso que eu fiz. Uma outra coisa que eu fiz, né, foi corrigir
fazer sempre a redação seguinte conforme os erros, evitando os erros que eu tinha cometido na redação anterior. Então, quando a minha professora me mandava a correção da redação que eu tinha feito, a redação seguinte eu já não cometia aquele erro que ela tinha dito. Então, por exemplo, ela falava assim: ó, Pedro, você argumentou errado, você está argumentando muito aqui na introdução. A introdução não é para argumentar. Aí na redação seguinte eu não argumentava mais na introdução. Então eu sempre ia corrigindo os meus erros. Então eu ia aprendendo em cima dos meus erros. E isso me ajudou muito, porque depois virou até inconsciente. Ficou muito mais automático para mim e fazer redação ficou muito mais fácil, porque eu já ia corrigindo em cima dos meus erros, né? Além de tudo isso, eu comecei a aplicar também modelo pronto na minha redação. Vocês sabem que eu gosto muito de modelo pronto, porque modelo pronto é um suporte, é um auxílio, vai te orientar durante todo o processo, porque já tem tudo, é um esqueleto mesmo, onde você só tem que se preocupar com o tema da redação e com a argumentação em si. Me ajudou muito, mas eu usei o modelo pronto na última fase, né? Bem no finalzinho, porque eu acho que se eu não tivesse toda essa bagagem de noção mesmo de como é a competência 1, 2, 3, 4, 5, do que eu tenho que fazer, os critérios, né, o que é exigido, né, ter esse hábito de fazer a redação, de argumentar, o modelo pronto não ia servir, porque vocês sabem, né, se você só usa o modelo pronto e não argumenta, é a mesma coisa que nada, você não vai tirar mais de 900, você não vai se dar bem na redação. Então eu deixei o modelo pronto para o final, mas também é um ótimo material de estudo, uma ótima forma de estudo. Uma coisa que me ajudou muito também foi ter, eu já falei várias vezes aqui também no canal, foi ter acesso à redação de nota 1000, porque eu conseguia ter uma noção do padrão de como eram aquelas redações de nota 1000 e tentar deixar minha redação mais próxima possível dessas redações, né, para poder tirar mais de 900. E tem um padrão, é só você ler as redações, você percebe, né, a mesma estrutura, o uso de repertório na introdução, D1, D2, a forma como escreve, vocabulário também foi uma coisa que me ajudou muito, hábito de leitura, comecei a ler bastante, fazer vários temas de redação para poder ir criando essa carcaça, esse hábito mesmo de estudo. Mas no geral é isso, gente. Eu vejo que antes dessa base, dessa ideia das competências, né, da competência 1, 2, 3, 4 e 5, você tem que ter uma disciplina e querer mesmo ganhar, né, querer vencer na redação, querer não ficar ali estagnado, parado. Eu acho que isso me motivou muito em querer ter uma redação mais de 900, não pela nota em si, mas para ver meu esforço ali, tudo que eu passei durante todo esse período e ver aquele resultado, né? E perceber que valeu a pena. Então, quando eu tirei mais de 900, o meu primeiro mais de 900, eu achei que eu ia ficar muito feliz por conta da nota. Claro que eu fiquei, né? Por ter sido mais de 900. Mas eu fiquei mais feliz ainda em ver todo o processo que eu passei e onde eu cheguei. Então, não desiste. É só uma fase na sua vida, é só um período, um momento, um processo. Vai dar tudo certo. Continue estudando, pratica, exercita a redação, faz a redação toda semana, de preferência, porque vai dar tudo certo se você segue ali disciplinado, focado e não desiste. Mas enfim, gente, era isso que eu queria falar um pouco com vocês, sobre todo esse meu processo mesmo, de sair de 600 para 980 na redação. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco de como foi, né, essa minha experiência com a redação, em especial a redação do Enem. Mas caso vocês tenham ficado com alguma dúvida, é só falar aqui nos comentários. Enfim, então esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. E mais uma vez, obrigado de verdade por estarem aqui comigo. Até o próximo vídeo.